Olá, cara aluno do Sinapse. Eu sou Pelri Costa e eu sou seu professor de Química. Hoje nós vamos falar sobre as funções inorgânicas. Mas para entender as funções inorgânicas, nós temos que entender também quais são as substâncias inorgânicas, certo? Essas substâncias, elas não possuem cadeias carbônicas. Então, as substâncias que não possuem cadeias carbônicas, estes compostos químicos são classificados como compostos inorgânicos. E os átomos que compõem, que estarão presentes nesses compostos inorgânicos, eles estão divididos em famílias na tabela periódica, e essas famílias elas são divididas de acordo com características específicas de cada grupo, características semelhantes, características e semelhanças entre eles. Então nós podemos dividir as funções inorgânicas em 4 grandes grupos, que seriam os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Esses grupos eles são definidos por algumas teorias. Temos a teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted, Lowry e a teoria de Lewis. A gente vai falar um pouco dessas 3 teorias, como eles definem ácido, base, sais e óxidos. E depois disso, a gente vai verificar as características de cada grupo, certo? A primeira teoria é a teoria de Arrhenius. Arrhenius ele foi o fundador da teoria da dissociação iônica. E ele conseguiu determinar essa teoria de acordo com um pequeno experimento. Na imagem da esquerda, a gente pode observar um becker com água, com 2 fios condutores ligados a uma bateria e a uma lâmpada. Só que a lâmpada está apagada. O motivo de a lâmpada estar apagada é que nós não temos uma corrente elétrica no meio, certo? Por que nós não temos essa corrente elétrica? Porque nós não temos íons livres em solução, íons carregados, partículas carregadas. Já na imagem da direita, nós percebemos que a lâmpada está acesa e que dentro da água nós temos um sólido cristalino que está sendo dividido em íons. Aquele sólido está sendo dissociado, certo? Então foi isso que a Arrhenius determinou, que soluções aquosas que tinham corrente elétrica, elas continham partículas carregadas no seu interior, como nessa imagem da direita. E essas partículas eram chamadas de íons. Elas seriam os cátions, partículas com carga positiva, e os ânions com carga negativa. Daí temos o conceito de eletrólito e não eletrólito. O eletrólito vai ser aquela substância que, quando dissolvida em água, vai gerar íons livres em solução. Já os que não fazem isso, substâncias que não gerarão íons livres em solução, elas não são chamadas de eletrólitos. A dissociação vai ser justamente essa separação dos íons de um retículo cristalino em meio a uma solução aquosa. Como temos o exemplo aí, nós temos um sólido cristalino que é o cloreto de sódio, nosso sal de cozinha. Ele é formado por átomos de sódio, Na+, que é um cátion, fazendo ligação iônica com átomos de cloro, o Cl-. E quando nós colocamos solução aquosa, as interações moleculares vão fazer esses íons se separarem e eles vão ficar dispersos na solução. Aquela dispersão de partículas carregadas vai fazer aquela água conter uma corrente elétrica. Essas interações entre água e íons provenientes de um sólido iônico vão gerar o que a gente chama de solução iônica. E aquela água que é utilizada para poder fazer essa dissociação, ela é conhecida como água de solvatação. Ionização. O que seria ionização? A gente tem a dissociação iônica, que é quando a gente tem um retículo cristalino que tem átomos que tem aquela característica de conter carga, certo? E eles são simplesmente dissociados. Na hora que ele entra em contato com a água, ele vai ser separado em átomos, cargas positivas e cargas negativas, os cátions e os ânions. Já quando a gente tem uma substância com
as ligações covalentes, na maioria delas, não vai ter essa dissociação. No lugar de ter uma dissociação, as moléculas simplesmente vão ser hidratadas. Elas vão estar hidratadas em meio à solução aquosa. Como temos o exemplo da esquerda, que é o açúcar. Ele não está dissociado, ele simplesmente está dissolvido, mas ele continua sem carga, porque nós só temos as moléculas hidratadas. Nós não tivemos uma dissociação, então nós não temos íons carregados em solução. Então a água ela continua sem condução. Já no HCl, apesar de ele não ser um sólido iônico e de ele não ser dissociado, nós temos uma peculiaridade, que é a ionização, que é quando o solvente, a água, ela vai ionizar, ela vai quebrar aquelas ligações e a gente vai ter os íons H+ e Cl- em solução. Então a gente vai ter uma corrente elétrica. Temos aí o exemplo das equações, mostrando que aquele hidrogênio ele vai se transformar num cátion, e de fato ele vai ser um próton, porque ele só tem um próton no seu interior e um elétron na sua eletrosfera, e aquele elétron ele vai ficar no átomo de cloro, então ele vai se tornar de fato um próton, e o Cl vai estar com os 8 elétrons e a carga negativa. E aqui nós temos o equilíbrio, mostrando que a água também participa da reação, não só como solvente, mas ela entra na reação mesmo, causando a produção não do H+, certo? O mais correto que a gente tem é a produção do íon hidrônio, que é o H3O+. Então, agora vamos falar sobre os ácidos diarrênios. A conceituação de arrênios sobre os ácidos é que seriam substâncias que, quando ionizados em solução aquosa, vão liberar apenas um H+ como cátion, certo? Eles podem ser classificados de acordo com várias características, que nós vamos elencar de agora em diante. A primeira é a presença ou não de oxigênio. A gente tem que eles são hidrácidos quando não temos presença de oxigênio, e que são oxiácidos quando temos a presença de oxigênio. Exemplos de hidrácidos: o ácido iodídrico, o bromídrico e o cianídrico. Exemplo de oxiácidos, nós temos o ácido carbônico e o sulfúrico. A classificação quanto ao número de elementos químicos, eles podem ser binário, terciário ou quaternário, respectivamente com 2, 3 e 4 elementos químicos. A exemplo temos binário, o HI, ternário, o HClO, e quaternário, o H4FCCN6, certo? Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, a gente pode ter monoácidos, diácidos, triácidos ou tetrácidos, respectivamente com 1, 2, 3 e 4 hidrogênios ionizáveis, que são aqueles com maior facilidade de abstração, maior facilidade de ser tirados da molécula. Tudo bem? Exemplos de monoácido: nós temos o HI e temos o H2S. O H2S como diácido. Exemplos de triácidos: nós temos o H3PO4 e temos tetrácido, o H4SiO4. Nós observamos em vermelho o H3PO4 e o H3PO3. Ambos têm 3 hidrogênios, mais um está se encontrando no monoácido, que só tem um hidrogênio ionizável, e o outro no diácido, que só tem 2, mas cada um deles tem 3 hidrogênios. O que a gente entende por aí? Que só um dos 3 hidrogênios do H3PO2 é ionizável, da mesma forma que só 2 dos 3 hidrogênios do H3PO3 é ionizável. Somente no H3PO4 que temos os 3 hidrogênios ionizáveis. Quanto à volatilidade, nós temos os ácidos fixos, que são os oxiácidos, e os ácidos voláteis, que são os hidrácidos. Então, sempre que o ácido não tiver um oxigênio na estrutura, ele vai ser volátil. Quanto ao grau de ionização, que é dado pelo alfa, vai ter a quantidade de íons liberados pela quantidade de íons totais,
ele pode ser forte, moderado ou fraco. Forte, quando o alfa é maior que 50%, moderado, quando o alfa está entre 5% e 50%, e fraco, quando o alfa está abaixo de 5%. Quanto à força, tanto os hidrácidos quanto os oxiácidos têm uma classificação específica. Então, os hidrácidos fortes são somente o HCl, o HBr e o HI. Semifortes ou moderados, somente o HF. E qualquer outro ácido, qualquer outro hidrácido, vai ser fraco. Em relação aos oxiácidos, nós temos esse pequeno cálculo para poder determinar o número de X, e esse X vai ser usado para determinar a força. Certo? Então, nós temos que X vai ser igual ao número de átomos de oxigênio menos o número de átomos de hidrogênios ionizáveis. Por isso que temos aqui nos ácidos, nos fortes, oxiácidos fortes vão ser com X igual a 2 ou 3, moderados X igual a 1 e fracos com X igual a 0. A exemplo, nós temos o HBrO4, que vai ter um X igual a 3, por isso é forte. O H2SO4, que tem um X igual a 2, também é forte. O H3PO4 e o HNO2, que ambos têm X igual a 1, por isso são fortes, moderados. E o HClO e o H4SiO4, que tem X igual a 0, por isso são fracos. Já no caso da nomenclatura dos oxiácidos, nós vamos ter o nome ácido, depois o nome do elemento e a terminação ico, certo? Só que isso para o ácido que for padrão de cada família, o ácido principal. Daquele ácido vão ter variações. Se ele ganha um átomo a mais de oxigênio, ele recebe ainda o prefixo per, aí usa o nome do elemento e o sufixo ico. Se ele tem um átomo de oxigênio a menos, o sufixo ico ele é substituído pelo sufixo oso. E se ele perde 2 átomos de oxigênio, a gente, além de substituir o ico por oso, a gente coloca o prefixo hipo. Aqui nós podemos ver essa exemplificação. Na família 17, a gente tem o ácido clórico, certo? Esse ácido ele vai virar perclórico quando ele ganha um oxigênio a mais, cloroso quando ele perde um oxigênio e hipocloroso quando ele perde 2 oxigênios. O mesmo se segue para o bromo e para o iodo. Os ácidos de bromo e iodo vão ser iguais. Não existem ácidos oxigenados com flúor, porque os dois são os elementos mais eletronegativos que a gente tem, certo? Na família 16, a gente tem o ácido sulfúrico. E quando ele perde um oxigênio, ele vai virar ácido sulfuroso. O mesmo padrão vai ser para o selênio. Na família 14, a gente tem o ácido carbônico e vai ser único. Na família 15, a gente tem o ácido nítrico, e o ácido nítrico ele vai perder um oxigênio e vai poder ser transformado em ácido nitroso. Isso também acontece para o fósforo e para o arsênio. Também temos no fósforo o ácido fosfórico, ele vai perder e vai virar ácido fosforoso quando ele perde um oxigênio, e quando ele perde 2 ele vai virar hipofosforoso. Então, quanto ao grau de hidratação, a gente tem que aquele padrão anterior, que é o que a gente estava vendo, ele é o orto, certo? Então o nome normal ele vai ser orto. A gente não vai usar o prefixo orto, no caso vai ser só para ter um ponto de partida, ter um norte, certo? E aí quando a gente pega 2 moléculas do orto e a gente subtrai uma molécula de água, a gente vai usar piro. Quando a gente pega uma molécula e subtrai uma molécula de água, a gente vai usar meta. Exemplo: a gente tem o ácido fosfórico, que é o orto, e quando a gente pega 2 moléculas do ácido fosfórico e subtrai uma de água, a gente vai ter o H4P2O7, que ele é o ácido pirofosfórico. Da mesma forma, se a gente pegar só uma molécula de ácido fosfórico e subtrair uma molécula de água, a gente vai ter o HPO3, que vai ser o ácido metafosfórico.
Agora nós temos as tabelas de sufixos. Temos ânions. Quando o ânion for ito, o ácido vai ser oso. Quando o ânion for ato, o ácido vai ser ico. E quando o ânion for eto, o ácido vai ser hídrico. E aqui nós temos as tabelas dos ânions, certo? A gente tem os ânions da família, né? Primeiro os ânions da família de 17, família dos halogênios, que é o fluoreto, o cloreto, o brometo e o iodeto. E depois os derivados, que tem o hipoclorito, o clorito, clorato, perclorato, hipobromito, bromato, hipoiodito, iodato, periodato. No caso do carbono, a gente tem o cianeto, o cianato, tiocianato, acetato, carbonato, bicarbonato, oxalato, ferricianato e ferrocianato. No caso do nitrogênio, a gente tem o nitrito, o azoteto, que é a mesma azida, temos o nitrito, o nitrato. No caso do fósforo, a gente vai ter o fosfeto, hipofosfito, fosfito, ortofosfato, metafosfato, pirofosfato, hipofosfato. No caso do enxofre, temos sulfeto, sulfito, sulfato, tiosulfato, persulfato, tetrationato. E temos esses outros. Tem o cromato, dicromato, permanganato, manganato, manganito, aluminato, zincato, metasilicato, ortosilicato, estanito, estanato, plumbito, plumbato, arsenito, arseniato, antimônio, antimoniato, borato, fluorsilicato, cloroplatinato, certo? Esses nomes de tabela, esses ânions, vocês têm que aprender os principais. Vocês vão observar que tem uma constância, que a gente vai trabalhar mais com os dos halogênios, também alguns de carbono, como o cianeto, às vezes o cianato, o tiocianato, nitrogênio, nitrito, nitrato, o oxalato também é bem utilizado, o bicarbonato, os de fósforo e os de enxofre, o sulfeto, sulfato, sulfito, ou então também o fosfeto, fosfito, hipofosfito. Eles são bem utilizados. É legal observar essas tabelas e tentar associar para poder aplicar nas questões, certo? Agora vamos falar de algumas propriedades dos ácidos. Temos reação com metais, certo? O ácido ele vai reagir com metal e ele vai liberar hidrogênio. Então é uma propriedade dos ácidos. A exemplo, nós temos aí o metal zinco sólido e colocamos 2 moléculas de ácido clorídrico, e aquele ácido clorídrico ele vai formar um sal de zinco e depois vai liberar o hidrogênio. Com carbonatos e bicarbonatos ele vai liberar liberar moléculas de dióxido de carbono gasoso, certo? Então a gente tem o carbonato de cálcio com 2 moléculas de HCl, que vai formar um sal de cálcio e vai liberar água mais o gás carbônico. Da mesma forma, o bicarbonato de sódio com HCl vai formar cloreto de sódio e vai liberar água e gás carbônico. Frente a indicadores, ele também vai ter uma reação, tanto os ácidos quanto as bases, que nós vamos falar posteriormente. A gente tem um exemplo do papel de tornassol, que ele é neutro, e que na presença de ácido ele vai ficar avermelhado, vai para o rosa, e do básico ele vai para o azul. Aqui a gente tem uma escala de pH, né? A gente sabe que a gente tem uma escala de pH, que é a mensuração do potencial hidrogênio iônico, que o pH 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido. Quanto menor o pH, mais ácido é aquela substância, e acima de 7 vai ser básico. Quanto maior o pH, mais básica é a substância. Alguns indicadores, a exemplo, ácido e base. Temos tornassol, fenolftaleína, alaranjado de metila e azul de bromotimol. Respectivamente, nessas substâncias os ácidos vão ficar rosa, incolor, vermelho e amarelo.
Então, agora vamos falar dos principais ácidos e as suas aplicações, certo? Primeiro a gente tem o ácido fluorídrico, o HF. Ele é muito utilizado para fazer gravação em vidros de carros, porque ele tem um alto potencial corrosivo. O ácido clorídrico ele está presente na nossa vida de todas as formas. O nosso estômago ele produz diariamente cerca de 100 ml de ácido clorídrico para ajudar na digestão dos alimentos. Um exemplo seria quando você sente um mal-estar, uma queimação, uma azia ou até uma ânsia de vômito, que você sente um sabor azedo, aquilo é o ácido clorídrico voltando pelo seu canal, e aí você sente aquele sabor azedo. Temos o sulfídrico, o H2S. Um exemplo do sulfídrico que eu trouxe é um mecanismo de defesa dos gambás. Aquele mau cheiro, daquele mecanismo de proteção que eles têm, é gerado em grande parte pelo ácido sulfídrico que está naquela excreção que ele faz. O ácido cianídrico, HCN, a gente vai encontrar ele na mandioca. Por isso que dizem que não se pode comer a mandioca pura, porque a mandioca braba ela vai ter essa característica do ácido cianídrico, ela vai ter cianeto e é muito tóxico. Por isso que tem toda aquela preparação da farinha com lavagem e também sendo torrada, porque aí, além de desidratar, vai fazer essa substância volatilizar. O ácido carbônico ele está presente em água gaseificada, em refrigerante, em cerveja. Então, a maioria dessas bebidas que tem presença de gás, ela vai ser carbonizada com gás carbônico, e aquele gás carbônico naquele meio líquido que contém água vai ter um equilíbrio deslocado em algum momento para o ácido carbônico, como mostrei na equação. Temos a junção da água com gás carbônico e vai formar o ácido carbônico. O ácido fosfórico ele é muito utilizado como acidulante de alimentos. Ele também é utilizado para fazer essa parte de acidulação de alimentos. Um exemplo é a Coca-Cola. E é muito utilizado também como fertilizante. O ácido acético é o principal composto do vinagre. O vinagre nada mais é do que uma solução de 3,5 a 5% de ácido acético, certo? Também é um dos principais compostos do limão, e ele está presente no nosso dia a dia de várias formas. O ácido sulfúrico, como ele é um ácido forte de muita dissociação, ele vai ser utilizado em baterias, porque ele vai conseguir fazer essa dissociação e ter vários íons em solução, certo? Por hoje nós concluímos. Vamos relembrar aqui que a gente falou sobre dissociação, teoria de Arrhenius, onde Arrhenius descobriu por meio de experimento com água, bateria, uma lâmpada e fios condutores que era necessário de íons livres em solução, que seriam advindos de um sólido iônico, para que aquela solução tivesse uma carga elétrica e pudesse acender aquela lâmpada. Daí ele entendeu que que sólidos iônicos vão ser aqueles, determinou como sólidos iônicos aqueles que em solução aquosa vão se dissociar, vão ter essa dissociação iônica em íons, que seriam os cátions, e os ânions, que vão ser partículas carregadas que vão conferir àquela solução, que é uma solução iônica, uma característica de corrente elétrica, certo? E vimos que ele definiu os ácidos como sendo aquelas substâncias que, quando ionizadas em água, vão liberar somente íons H+, o próton H+, certo? Então, caro aluno, por hoje é só.
falamos sobre os ácidos diarrênios e a introdução, uma pequena introdução sobre o que seriam funções inorgânicas. Na próxima aula falaremos sobre sais e bases. Até a próxima!